Cristo. Que todos digam amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Em Jeremias, vem Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Peço que você fique de pé. Eu vou pregar nessa manhã parecido com o que eu falei na quinta-feira. Na quinta-feira nós falamos a respeito do pensamento que Deus tem a nosso respeito, né? Mas aqui em Lamentações de Jeremias eu quero começar a ler a partir do versículo 21, capítulo 3, 21. Lamentações está logo depois de Jeremias, só para facilitar os irmãos. Versículo 21, quando ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Querido Deus, te louvamos, te bendizemos por esse momento também precioso, a qual podemos abrir este livro santo, sagrado, que se chama Bíblia, para ouvirmos a tua voz. Fale, ó Deus amado, aos nossos corações. E não pare nenhuma dúvida neste lugar, que ao sairmos daqui, ó Deus, mais uma vez, possamos sair daqui convertidos e convencidos pelo poder da tua santa palavra. Te pedimos isso, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém? Amém. Podem sentar. Eu já preguei essa mensagem algumas vezes aqui na igreja, mas é sempre bom nós reportarmos esse assunto, porque diante de todas as notícias que têm chegado até nós, notícias trágicas, notícias ruins, como seres humanos, a nossa tendência é ficarmos abatidos, entristecidos, e se não tomarmos cuidado, vamos perder a esperança naquele que um dia nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Se nós não tivermos cuidado, ficarmos somente absorvendo as coisas ruins, não é? O noticiário que chega hoje tudo é imediato, a notícia chega em tempo real, qualquer tipo de acontecimento, ele chega em tempo real, né? Eu vi acredito que hoje deve ter visto, o motorista do ônibus parou o ônibus BRT, e foi mexer não sei o que lá no ônibus lá, o ônibus andou e saiu correndo, só que ele saiu correndo ao contrário. Quando a gente faz um curso de direção defensiva, tem várias coisas que se fala ali. Nunca você deva parar numa ladeira somente com o freio de mão puxado. Eu sou da antiga, né? Eu sempre paro, se eu parar o carro, eu paro com o freio de mão puxado, engrenado, cara. Eu não confio 100% no freio de mão, ainda mais na descida. E o ônibus desceu, ele correu ao contrário. Eu acho que ele queria parar o carro no braço, não sei, mas não ia parar nunca. O ônibus passou por cima dele, lá em Santa Cruz. Isso mexe com a gente, né? Você vê aquilo ali. Quando conta uma história, é uma coisa, mas quando você vê um acontecimento assim, você vê um acidente assim e tal, então isso choca a gente, não é? Por isso não podemos perder o foco de estarmos sempre lendo a palavra de Deus e olhando nas promessas do Senhor, porque Ele não é homem para mentir. Então hoje se fala muito na memória da pátria, da igreja,
e uma igreja sem memória é uma igreja sem história. Mas aqui o profeta Jeremias, ele traz à memória aquilo que podia dar esperança. A esperança é uma riqueza que jamais podemos perder, porque a expectativa do povo daquela época, estavam exilados há 70 anos, 70 anos distante de Deus, 70 anos fora do lugar onde eles moravam, não porque Deus quis assim, porque eles já foram desobedientes. Então tá, por tua conta, né? Por tua conta e risco, então tá bom, então segue o teu caminho. Enquanto nós lemos na quinta-feira o texto que foi lá em Jeremias 29, a partir do versículo 10, versículo 11, quando Deus fala: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Depois tu vê com calma lá Jeremias 29, a partir do versículo 10, versículo 11. Mas aqui nós vemos que havia no coração do profeta, obviamente, movido por Deus, de trazer aquelas pessoas uma esperança. E a esperança, a misericórdia de Deus, ela não tem fim. E quando nós usamos aqui a nossa imaginação, nós vamos avaliar, nós vamos pensar sobre isso. Aqui fala que não tem fim. Existe um velho ditado, um dito popular que diz assim: não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Ou seja, tudo tem um fim. A própria existência humana, ela tem fim. Ela tem fim. E podemos ver que as coisas de Deus são permanentes. Estava conversando ontem, aqui atrás, com o pastor Francisco e o pastor Renato, estávamos conversando, e ele estava me contando que o pastor falou: sempre quando eu lembro da minha mãe eu fico emocionado, eu choro e tal. E eu estava conversando o seguinte, eu disse a ele: eu sempre falei na igreja que essa família terrena, a família secular, ela acaba aqui na sepultura. A família cristã não acaba, ela continua para toda a eternidade, ela não tem fim. A família cristã, a família, vamos dizer assim, celestial, porque a Bíblia fala que nós passamos da morte para a vida. Jesus nos diz isso lá em João 11, no versículo de número 25: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então a gente continua. Nós vamos continuar. Não sei como é que vai ser lá no encontro lá, como é que vai ser, mas quando eu fico pensando nisso. Penso da irmã Olinda, mãe da Leni, penso da irmã Silvinha, da irmã Elza e tantos outros mais que partiram, que nós tivemos comunhão com eles, irmã Iracilda, outros irmãos, irmãos meus lá de Irajá, Novaldo e tantos outros mais lá, pastor Dilene, enfim, eu fico pensando, como é que vai ser esse negócio? Fico imaginando, Aí, ao mesmo tempo, eu lembro lá de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, quando diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu fico pensando nessas coisas. E quando eu olho para o texto, e vendo aqui o que o profeta Jeremias, a partir do versículo 21, quando diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós estamos aqui, queridos irmãos, por causa da misericórdia de Deus. Todos nós, em algum momento, em algum instante, pecamos, até porque carregamos essa natureza pecaminosa,
e somos induzidos a pecar. O que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nos mantém de pé é a presença do Espírito Santo em nós. Como disse o próprio apóstolo Paulo, Cristo em nós é a esperança da glória, é a presença do Cristo vivo em nossas vidas. Eu queria deixar marcadinho, vem comigo aqui no livro de Isaías 40, um texto aqui que eu separei. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 7. Isaías 40, versículo 7 e 8. No versículo 7 diz assim: seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Leia comigo o versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Aleluia. Temos que nos apegar a isso, amados irmãos. O que o profeta, voltando para o texto, estava querendo trazer aquelas pessoas daquela época, para que eles não perdessem a esperança. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A misericórdia de Deus, ela não tem fim, porque elas expressam o próprio caráter de Deus. Elas são o atributo de Deus e, como tal, elas são eternas, elas não se acabam, elas jamais terão fim. E é isso que tem que alegrar o nosso coração, porque o mundo, ele pode trazer em algum momento uma certa alegria, mas logo depois vem a tristeza. Quantas pessoas, no mês de fevereiro, participando do carnaval, extravasaram as alegrias ali, mas logo no mês seguinte já vem a tristeza. Mas o mundo é assim mesmo. Mas as coisas de Deus é diferente. A misericórdia do Senhor, isso nos traz esperança. Sabemos que a misericórdia do Senhor jamais terá um fim. Enquanto tudo passa, tudo muda, a misericórdia do Senhor permanece para sempre. Por isso que esse mundo ainda funciona, amado, por causa da misericórdia de Deus. Em vista de tanta coisa que está acontecendo, o crescimento da violência, a imoralidade, as crianças que são abusadas e tantas outras coisas mais acontecendo aos olhos de Deus, muitas vezes escondido dos nossos olhos, porque nós não somos oniscientes, não somos onipresentes, mas Deus é. Ou você está pensando que Deus não sabe tudo o que acontece às escondidas? Deus sabe de tudo. Ele vê tudo. Mas porque ainda não veio o fim? Porque não chegou a hora ainda. Deus é que sabe. Certa feita alguém perguntou, um dos discípulos perguntou quando seria o fim, e ele falou: isso compete ao Pai. Ele é que sabe o dia, a hora. Nem o filho sabe. Mas que vai voltar, Jesus vai. Não mais como Salvador, mas como juiz. Então eu vejo, meus irmãos, que a misericórdia do Senhor é tão dinâmica. E aqui o texto diz que ela se renova a cada manhã. No versículo 23, renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E aqui esse termo renovar tem na língua portuguesa vários sentidos ou significados. E um deles é mudar ou modificar para melhor. Isso significa que a cada dia a misericórdia de Deus mudam para melhor. É só nós observarmos a nossa vida desde aquele dia que nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Senhor adentrasse e fizesse morada, não viesse visitar, mas fez morada, e a partir de então começou uma metamorfose, uma mudança, e essa mudança ainda continua. Cada dia nós galgamos um degrau a mais na caminhada com o Senhor. Às vezes damos uma escorregada, voltamos um passo atrás, mas vamos para frente. E é assim. Quando nós pedimos perdão a Deus, e Ele nos perdoa, porque a Bíblia fala que Ele é rico em perdoar, Ele quer que nós continuemos. É uma pena que muitos, ao errarem, não querem voltar ou não voltam, querem continuar naquela vida pecaminosa. Então aqui fala de a cada manhã, ou seja,
E como nós sentimos isso? Que é a cada manhã. No orvalho sobre a relva, no frescor, no nascer do sol, na disposição que nós sentimos. Eu vejo muitas das vezes que o amanhecer é um momento até poético, né, da vida, mas é um tempo de expectativa, de movimentação. De manhã, quando nós levantamos, cheio de alegria, de esperança de um novo dia. Lá onde eu moro, eu fico observando o canto dos pássaros, tem muitos pássaros lá onde eu moro. Fico olhando lá o João de Barro, fez a casa dele em cima do platô da luz. Olha a inteligência do bicho. Tem aquela luminária, né, a luz da rua, ele fez em cima do platô. Então, aí quando acende a luz de noite, já que vai acender lá, aí esquenta, né, o ninho dele, fica quentinho. Aí eu fico olhando o João de Barro no canto, ele só fica dando gargalhada, né? Mas tem outros passos, eu fico só observando, fico escutando, né? Eu falei, puxa vida, tudo isso aí, estão agradecendo a Deus, ou não? E até para nós, como seres humanos, né, observarmos essas coisas, né, e glorificarmos o nosso Deus, louvando a Deus. Toda vez que você acorda de manhã, louve a Deus. Tem uma palavra de gratidão a Deus. Porque muitos deitam para dormir e não acordam, né? Mas se nós acordamos mais um dia, obrigado Senhor por mais um dia. Até quando eu não sei, mas mais um dia esse dia, né? Mais um dia. Então, de manhã, a cada dia, a cada manhã Deus tem agradável surpresa para nós. Até mesmo no aroma das flores, Deus está nos dizendo, tem coisas novas para você. E nunca podemos nos esquecer, meus irmãos, do que aconteceu, do que acontecia, né, com os israelitas, quando eles estavam naquela caminhada no deserto. Todo dia de manhã tinha farinha fresquinha, o maná que caía do céu, para eles fazerem o pão para se alimentarem. E qual era a ordem? Olha, se tiver uma família de 5 pessoas, recolhe só a quantidade para aquelas 5 pessoas. Não precisa guardar, estocar, vamos dizer assim. Mas tinha que sempre ter aqueles desobedientes, né? Que estocavam. E você sabe o que acontecia? Apodrecia. Por que apodrecia? Por causa da desobediência. Nós não precisamos fazer isso. Nós temos que confiar em Deus piamente. Amém. Glória a Deus. Piamente, meus irmãos. Porque a misericórdia deles não tem fim. A cada manhã eles colhiam o gostoso maná. Então significa que a cada dia Deus tem algo novo para nós. E eu vejo que a vida cristã é uma vida agradável, cheia de surpresa. A cada dia o Pai nos diz, tem algo novo hoje para você. Por isso é preciso que procuremos andar, como diz o apóstolo, em novidade de vida. Eu creio que Deus que inspirou o fundador da denominação, o Bispo Roberto, a dar o nome a essa denominação de igreja de quê? Nova vida. Porque é uma nova vida. Em Cristo é uma nova vida. Não é? Deus inspirou ele a dar esse nome. Não é? Nova vida. E é verdade, é uma nova vida. Em Cristo é uma nova vida. É uma nova esperança. Então, é isso que nos traz esperança. Sabemos que a misericórdia de Deus estão se renovando. Elas não são estáticas, são dinâmicas, se renovam. Isso a cada dia, seja no inverno, no verão, no outono, na primavera, nos 365 dias do ano, queridos irmãos. Eu vejo que as misericórdias são fontes de vida. Aqui fala que é a causa de nós não sermos consumidos, ou seja, vivemos num mundo onde tudo parece estar montado no sentido de destruir o homem, acabar com a vida. Aí você vê a poluição, você vê tudo isso, o desequilíbrio ecológico, as armas, as mais sofisticadas, a fome, as doenças, a podridão moral, o egoísmo, a violência e o pecado que tem assolado a todos. E por que não somos consumidos? Eu vejo hoje tanta gente com medo.
Muitos hoje estão vivendo sob tensão, angústias, depressão, gente que para dormir precisa tomar remédio, não é? E isso é muito ruim. Alguns ficam só pensando no dia seguinte, quer que logo aquele dia acabe. Pessoas não têm gratidão por aquele dia que Deus está concedendo a ela, porque não tem jeito de fazer, correr o tempo do dia é 24 horas. E temos que viver esses 24 horas na presença do Senhor. Temos que ser realistas. Aqui fala que nós não seremos consumidos, não seremos levados pela voragem, não seremos tragados pelos leões, não seremos queimados pelo fogo, não seremos aniquilados pelo mal. Por quê? Porque a misericórdia de Deus não permite. Ela nos preserva, nos guarda, não deixa que sejamos assolados ou consumidos. Queria que você voltasse mais uma vez aqui no livro agora de Isaías. Isaías 43. Nós já pregamos em cima desse texto aqui na igreja. Isaías 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos ler junto o versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, ó Santo de Israel, o teu Salvador. Dei-te o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Deus aqui estava trazendo a essas pessoas também essa expectativa, que eles não deveriam ficar se preocupando, porque Deus estava com eles. O tempo todo nós vamos ler no Velho Testamento, amados irmãos, Deus falando para aquela gente: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra, para que eles não se esquecessem. Porque nós somos tendenciosos a nos esquecer das coisas boas e ficarmos lembrando só das coisas ruins. Temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Se aqui estamos, porque um dia, repito, como falei no início, Deus adentrou em nosso coração e passou a fazer morada. E transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne. Quantos de nós no passado éramos tratados de uma maneira jocosa, né? Aviltante? Quantas pessoas já nos dirigiam a nós, já nos dirigia, nos ofendendo? Quando não nos ofendia, ofendia a nossa irmã, a nossa mãe, né? Vários adjetivos eram usados para nos identificar. Mas em Cristo mudou tudo, meus irmãos. As coisas mudaram. E olharmos para a palavra do Senhor, nós vemos aqui que a misericórdia dele nos traz esperança. A misericórdia de Deus são fonte de vida. Os filhos de Deus jamais perecerão. Por isso que eu falei da vida da família terrena. Essa família terrena, ela acaba pai, sepultura, ali na sepultura, volta para o pó. Mas a família cristã, famílias que estão em Cristo, ela continua. E essa continuação vai ser sem sofrimento. Tudo que você já viveu nesse mundo, que fez você chorar, você não vai chorar mais, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Vamos estar vivendo com Ele. Essas palavras nós não podemos deixar de falar. Temos orado, como fizemos agora, nessa sexta-feira que passou, que é de 15 dias, né? O pastor esteve aqui de novo, o pastor Guinaldo, orando, as pessoas levantando um clamor. Isso faz parte da nossa vida, porque mesmo sendo cristãos, estamos imunes a problemas, a dificuldades, né? As intempéries e até mesmo as enfermidades. Não estamos imunes a isso.
Ele mesmo fala que fez 10 cirurgias. Só está vivo porque Deus quis, porque foi desenganado 3 vezes. Então, é a misericórdia de Deus ou não é? Misericórdia do Senhor. Eu mesmo abri meu peito 2 vezes no mesmo dia. Abriu, fechou, abriu de novo. Estou aqui porque é misericórdia do Senhor. Não é? Então eu tenho que ser grato a Deus e pedir aquilo que precisamos nesse mundo. Tem várias coisas que nós precisamos pedir a Deus nesse mundo. Amém, faz parte. Mas não podemos perder a esperança. Jamais. Pós-morte, morte física. Eu fico às vezes pensando nisso. Não que eu queira ir logo agora, mas que eu mas eu fico pensando, meu Deus, diante de tudo que a Bíblia fala e ensina a gente, do céu, da vida com o Senhor, eu fico pensando, já pensou você viver eternamente sem sentir uma dorzinha sequer nessa vida? É bom, né? Nem uma dorzinha sequer, porque dor incomoda, né? Nada, zero de dor, zero de preocupação, zero de tristeza, zero. Já pensou? Porque a gente vai vivendo, vai envelhecendo e começa aparecendo os probleminhas, começa você conserta hoje, negar a outra, é igual o carro velho. Mas eu fico pensando, mas enquanto estivermos aqui, tem que viver a vida que temos aqui. A vida é essa, a minha vida é essa, a sua vida é essa, a sua família é essa, seus filhos são esses. E assim a gente vai vivendo, vamos ter que combater o bom combate, como diz o Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos combater o bom combate, vivendo um dia após dia. E sabendo que a misericórdia dele não tem fim, nós estamos aqui por causa dessa misericórdia. É por causa dessa misericórdia. É isso que nos traz esperança. Eu queria ler mais um texto aqui com os irmãos, que é Filipenses. Vamos lá no Novo Testamento. Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses fica depois do livro de Efésios. Vou facilitar. Gálatas, Efésios, Filipenses. É o capítulo 1. Texto bastante conhecido. Eu sempre falo que nós não perdemos nada. Por isso que o cristão não deve ficar apavorado, deve ter medo da morte, nada disso. Você vai ler junto comigo esse versículo 21 de Filipenses, capítulo 1. Vamos lá. Portanto, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então a gente não perde nada. Nesta vida, o viver é Cristo, Cristo em nós, habitando em nós, e o morrer é lucro. Por isso que eu já falei várias vezes que a maior vitória do cristão é quando ele morre. Que isso, pastor? Porque quando o cristão morre, o diabo não pode fazer mais nada, perdeu. Então, essa é a maior vitória. Após a morte, segue o juízo. E para aqueles que partiram com Cristo, segue a vida eterna. A vida eterna com o Senhor. Então, eu vivo com Cristo. Procuro fazer a vontade dele e estamos aí. Às vezes passa uma dificuldade, um probleminha, choram e tal, mas daqui a pouco Deus enche o coração de alegria de novo. Esse é o viver em Cristo. Mas o morrer é lucro. Porque ao morrer, nós passamos da morte para a vida, que é a vida eterna. E o contexto do profeta, ao dizer estas palavras, voltando lá para Lamentações de Jeremias, queridos, onde nós estávamos, nós falamos aqui na quinta-feira passada sobre o que Deus pensa a nosso respeito. O profeta levou aquela palavra também por causa dessa situação dos irmãos que estavam exilados lá na Babilônia. Então o contexto aqui também do profeta, ao dizer essas palavras, porque Jerusalém estava assolada, Nabucodonosor e seus exércitos arrasaram a cidade, Israel foi levado para o cativeiro,
mas em meio aos escombros, ele pode dizer: isto pode me dar esperança. Ai, misericórdia do Senhor. Então, diante de uma dificuldade, meu irmão, minha irmã, que você possa estar passando, você tem que olhar para a palavra de Deus e pensar também: bom, isso aqui pode me dar esperança. A minha esperança é o Senhor. Ainda que estejamos vivendo em meio ao caos, e se estivermos atravessando horas sombrias, né, vamos dizer assim, não importa, meus irmãos, as circunstâncias, como o profeta, podemos dizer que é a misericórdia do Senhor. Aqui no versículo 24, no capítulo 3 de Lamentações, diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Quando falar de alma, fala do nosso psique, do nosso entendimento, do nosso raciocínio, não é? Daquilo que nós pensamos. Então a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, diz o meu entendimento, portanto esperarei nele. Em meio ao caos, em meio às dificuldades, eu vou esperar em Deus. E aqui no versículo 25: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor. Ele é o nosso Deus bom. Por isso que eu sempre falo aqui, né? Criamos esse hábito de falar que o nosso Deus é um Deus bom em todo o tempo. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que você espere confiantemente, meu irmão. Não desista de Deus, como muitos têm feito no dia de hoje. É muito triste tomarmos conhecimento de pessoas que já experimentaram da bondade, do amor, da misericórdia de Deus e estão distantes. Virar as costas para Deus, depois de Deus ter tirado aquela pessoa de um poço de perdição, de um tremedal de lama, depois que Deus colocou aquela pessoa, os seus pés sobre uma rocha. Essa pessoa virou as costas para Deus. Eu não consigo me imaginar fora desse contexto de ter uma vida com o Senhor, congregando com os irmãos. Eu não consigo viver fora disso. Em todos esses 46 anos que eu sirvo a Cristo, eu nunca pensei em me afastar do Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis, comigo, com a família, nunca pensei jamais. Chorei, fiquei triste. Mas a presença de Deus era tão forte na minha vida que não me permitia pensar o contrário. Por isso da busca, meus irmãos, da presença de Deus, né? Por isso dessa busca de querer estar mais próximo de Deus, porque é isso que vai garantir a palavra de Deus, né? Que ela permanece, ela não muda. Nós tivemos uma palestra excelente ontem aqui, o pastor Francisco trouxe para os homens, né? Todos nós, homens, né? Então, tão bom você poder ouvir alguém de fora, né, que está alinhado, né, com aquilo que você acredita, com aquilo que você pensa, né? Saber que existem homens, hoje ainda existe muita gente boa, meus irmãos, mulheres e homens de Deus, sérios, fazendo uma coisa séria. Tomei conhecimento essa semana, né, de uma igreja que fechou. O ministério acabou. Fiquei muito triste, porque respinga em nós também. Respinga em nós. Por que deixou chegar a esse ponto? O que aconteceu? Mas não somos nós que vamos julgar isso. Deus é que vai julgar tudo isso. Que todos nós possamos permanecer fiel a Deus. Que todos nós, meus irmãos, possamos continuar a seguir, a servir a Deus. E sempre pedindo a Ele: Senhor, me ajude, tenha misericórdia de mim. Não permita, Senhor, que eu venha cair para a direita, para a esquerda, ou muito menos voltarmos para trás. Que eu possa seguir em frente, Senhor. Que o Senhor me dê bom ânimo, porque esse é o segredo. Nossa oração tem que ser essa. Jesus, certa feita, disse:
No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem o quê? Bom o quê? Bom ânimo. Eu sempre peço isso a Deus. Nas minhas orações junto com os pastores, né, sempre orei assim com os pastores, tanto os mais antigos, os mais novos. A minha oração era sempre assim, que o Senhor nos ajude a te servir com alegria. Eu quero servir a Deus com alegria. Não quero ser aquele crente rabugento. Eu quero fazer as coisas de Deus com alegria. Não vamos falar para piabetar, eu vou falar com alegria. Não quero saber se eu vou chegar aqui de tarde cansado. Não quero saber, eu quero fazer algo com alegria. E eu gosto disso. Eu faço tudo com alegria. Né? Quem está comigo há tanto tempo sabe que é assim. Eu gosto de fazer com alegria, eu quero fazer com satisfação, né? Com prazer. Porque quando nós éramos do mundo, fazíamos também com prazer, mas com o mundo. Muitas coisas que fazíamos até prejudicando a nossa própria saúde. Mas hoje, para Deus, eu quero fazer com alegria. Né? Eu não quero saber se vai estar chovendo, se vai estar calor, se vai estar frio. Não quero saber. Quero estar lá. Quero participar. Quero ajudar essa nossa etapa agora, né, de nós estarmos ajudando o pastor com uma certa dificuldade, igreja pequena. Lá, estivemos lá, na terça-feira dessa aí, lá para conhecer o lugar. Alguns diáconos foram comigo. E o espaço lá são 30 lugares sentados. Tem um outro espaço assim, um saguão e tal. Mas vamos lá ajudar, fazer o evangelismo, lá convidar as pessoas. Essa é a parte humana. Deus não faz isso, amado. Isso compete a nós fazermos. Agora, quem vai convencer o coração das pessoas é o Senhor. É Ele que vai tocar no coração das pessoas. Porque nós temos aqui a palavra de Deus, que diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim. Se renova a cada dia, a cada manhã. Isso que nos traz satisfação. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, te louvamos, te bendizemos pela meditação da tua palavra. Sim. Palavra relevante, ó Deus. Não existe nada que se compare à tua palavra. Não existe relativismo quanto à tua palavra, como foi falado aqui antes. A tua palavra ela é positiva, é a verdade, é conclusiva. Por isso que certa feita o nosso Senhor Jesus sempre falava, em verdade vos digo, porque é uma verdade absoluta, não relativada, nada disso, é absoluta. E nós acreditamos nessa verdade absoluta, que é a tua palavra que diz que as tuas misericórdias é que é a causa de nós não sermos consumidos. As tuas misericórdias é aquilo que nos dá esperança. Senhor querido, que essa esperança nunca venha a morrer em nossas vidas. Que ela possa continuar até o último dia, já programado pelo Senhor na vida de cada um de nós neste mundo. Eu quero te louvar por isso, eu quero te bendizer por isso. E aproveitando a tua presença neste lugar, eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos, pela vida da minha irmã, pela vida do meu irmão que adentrou neste lugar com um problema, com uma dificuldade, seja na sua saúde, seja na saúde do seu ente querido, seja uma situação financeira, seja também, ó Deus, um problema emocional, sentimental, ou mesmo espiritual. Eu oro, Deus amado, para que tu entre com providência na vida da minha irmã agora, na vida do meu irmão, dando alento, dando conforto, consolo, ajudando, ó Deus querido, para que todo mal caia por terra, em o nome de Jesus. Eu quero desligar neste momento, ó Deus, qualquer manifestação de doença no corpo físico aqui nesta manhã. Eu quero anular e quero desligar pelo poder do nome de Jesus. Eu peço a Deus amado que a tua paz, que a tua alegria, que a nossa força possa estar conosco no nosso dia a dia. E que essa esperança nunca acabe. Possamos acreditar que essa esperança ela vem de ti. Pai querido,
Coloque em tuas mãos a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, você que adentrou neste lugar. Receba da parte de Deus aquilo que Ele tem de melhor para nós, como nós lemos aqui na quinta-feira, em Jeremias capítulo 29, versículo 11: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Ele é que sabe, isso é que importa para nós. Obrigado, Deus, muito obrigado por esse momento juntos aqui na tua casa. Te peço também, leva-nos em paz aos nossos lares, conduza-nos, Senhor, com a tua paz, com a tua proteção e segurança, nos concedendo uma tarde tranquila, que haja um bom almoço para todos nós, onde estaremos renovando nossas forças no alimentar, mas que logo mais à noite, ó Deus, às 18 horas, estejamos aqui novamente para cultuarmos o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe e te guarde e te dê a paz. Amém? Bom dia, bom almoço, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que Deus é bom